Sabatina com os candidatos, apoio Acorde Musical. Boa noite aos internautas do Portal Via Pública. Inicia hoje a entrevista sabatina com o candidato à reeleição pelo PMDB, José Antônio Guide Dudão. Todas as perguntas realizadas nessa sabatina são realizadas pela equipe de jornalismo do Portal Via Pública, pelos internautas e também por entidades do município aqui de Curitibanos. A entrevista ela tem cerca de 1 hora e será colocada em 2 blocos. Candidato Dudão, seja muito bem-vindo aqui no estúdio do Portal Via Pública e desde já agradecemos por você conceder essa entrevista. Eu quero saber do senhor, você quando concorreu à eleição em 2012 e venceu, você falou que em hipótese alguma ia à reeleição. O que fez mudar de ideia? Primeiro, muito boa noite aos internautas. É um prazer estar aqui concedendo essa entrevista a vocês e falar com a população de Curitibanos através do Via Pública, esse importante meio de comunicação que faz com que cada vez mais nós nos sintamos protegidos no sentido da informação e de bem informar. Parabéns a vocês pelo papel que vocês desempenham dentro do município de Curitibanos com a informação, com esse meio de imprensa. Eu, quando assumi o governo há 4 anos atrás, projetei e planejei e divulguei para a população de Curitibanos o nosso plano de governo. É bem verdade que através desses 4 anos nós trabalhamos muito, pois o meu dia começa às 7 horas da manhã e só vai terminar no final do dia e às vezes ainda a gente tem compromissos à noite. O plano de governo não está totalmente concluído da primeira proposta. Eu preciso concluir as obras, pois que eu não sou homem de deixar nada pela metade. A habitação, nós estamos com o maior loteamento de curitibanos e eu quero ver aquela obra concluída e a população de curitibanos usufruindo deste importante intento para a população de curitibanos. Esse é um dos objetivos e este foi uma das preocupações que eu tive, pelo qual me ajudou a decidir em pôr o meu nome à reeleição. Mas não é só isso. Nós temos a área industrial que também está comprada, está sendo implantada e nós precisamos ter um esforço maior ainda para que curitibanos tenham ali uma área específica e pronta para a população de Curitibanos, mas principalmente para as nossas indústrias. Bem como também uma terceira meta que é ver instalada em Curitibanos o curso de medicina. Desta forma, essas 3 metas, esses 3 tripé, fizeram com que eu colocasse, a pedido do meu partido e de várias coligações, de vários partidos coligados, colocasse o meu nome novamente à disposição. A minha vontade particular era voltar às minhas atividades como engenheiro civil, na empresa onde o meu irmão trabalha e meus filhos trabalham. Essa era a minha vontade, mas eu, analisando, pensando e concluindo, eu posso dar mais 4 anos da minha vida à população de Curitibanos. Boa noite, internautas. Boa noite, candidato. Eu tenho aqui a minha primeira pergunta, foi enviada por um internauta. Então eu já quero deixar claro que todas as perguntas que foram enviadas por internautas ou pelas entidades aqui do município, eu vou ler ela na íntegra. Então a pergunta é do internauta Rodrigo Bueno, do bairro São José. Ele pergunta: gostaria muito de saber o que fez mudar a posição do candidato Dudão em relação ao seu vice atual, pois na eleição passada ambos atacaram um ao outro dizendo que não tinham competência para administrar a cidade. Primeiro, eu não ataquei ninguém na eleição passada. Eu coloquei o meu plano de governo, as minhas metas, bem como dos partidos coligados conosco. E isso nós levamos a bom intento. Trabalhamos bastante para realizá-los na íntegra. Agora, uma nova situação se afronta, se coloca à nossa frente, aonde nós temos que procurar outras soluções no sentido de trazer mais recursos para o município de Curitibanos. Não tem nada com relação ao atual vice, muito pelo contrário, aonde nós nos demos bem, aonde ele nos auxiliou muito, o Aldo, e vai aí o meu agradecimento a ele ter colaborado com a nossa administração, pois esta era a proposta. Com relação
as novas coligações, nós temos que procurar o melhor para curitibanos. E aí surgiu Curitibanos em primeiro lugar. Esta coligação que veio para ficar, que veio para realizar e que veio para completar o que eu penso de administração pública, no sentido de que adversário político não é inimigo. Nós podemos sempre compor para podermos trazer as soluções que tanto o município precisa e que nós, através de projetos de planejamento e de articulações políticas e de lideranças, podemos, num curto prazo de tempo ou num médio prazo, trazer essas soluções. E é isso que me levou a procurar novas alianças. Candidato Dudão, falando dessa coligação PMDB e PSD, a principal afirmação que sempre foi falado por vocês foi da união de forças para o desenvolvimento para o município de Curitibanos, seja para arrecadar recursos e investimentos para curitibanos, seja o governo do estado, federal e deputados. Isso traz uma responsabilidade muito grande e até mesmo uma obrigação para fazer curitibanos crescer ainda mais, porque força política vai ter. Exatamente, você coloca bem, as forças políticas estão se colocando favoráveis ao pleito, favoráveis à coligação, e é nessa direção que nós vamos caminhar. Eu tenho uma obrigação a mais de superar tudo aquilo que nós já fizemos, que aonde eu passo e aonde as pessoas conversam, eles colocam que nós avançamos bastante nesses últimos anos, principalmente nesses 4 anos. E é nesse sentido que nós estamos pensando, caminhando e vamos fazer as nossas ações. Eu articulei bastante e abri bastante portas com relação ao governo do Estado, com deputados estaduais, no governo federal com deputados federais, já articulando a força política dos nossos vereadores, e assim agora, com as lideranças e os presidentes de partido, eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir muito mais coisa. Bem como também falar para vocês que agora se inicia em Curitibanos 2 importantes obras. A SC 120, que já está aí há 1 ano e meio trabalhando, mas o esgotamento sanitário é fruto da união dessas lideranças que já estão conosco. Então isso já faz e já reforça o que nós estamos falando, que a aliança coloca curitibanos em primeiro lugar, não as pessoas. Bom, candidato, deixando um pouco a parte política de lado, vamos entrar nos nossos temas aqui. Primeiro eu quero falar sobre a saúde, né? Que eu sei que é uma preocupação não só do município, mas do Brasil inteiro. Então, no seu governo passado, esses últimos 4 anos, foi implantado aqui no município o pronto acolhimento, que ainda não é um pronto atendimento médico. E até em entrevistas o senhor deixou claro que tem a pretensão de transformar ainda o pronto acolhimento em um pronto atendimento. Caso for eleito, o senhor vai conseguir fazer essa transformação do pronto acolhimento em um pronto atendimento médico até as 22 ou quem sabe até 24 horas? Muito boa essa tua pergunta, pois que no nosso planejamento, em todas as áreas, mas também na saúde, houve o investimento e está acontecendo investimentos na infraestrutura. Nós avançamos agora neste ano num convênio e na ampliação do convênio com o hospital para colocar mais um médico na emergência. Então isso já está acontecendo. O local onde está sendo atendido o pessoal não importa, o que importa é que eles sejam melhor atendidos. Então o setor da emergência do hospital que contava com um médico na emergência passa a partir do mês de julho a contar com 2 médicos. O pronto acolhimento já está acontecendo, não importa o local. Aonde nós fizemos a obra em si, que foi um convênio com a Bernec, está sendo feito ali os consultórios, atendimento pessoal, a marcação de consultas, está funcionando muito bem. A partir do momento em que Curitibanos oferecer o material humano, que é o médico, disponível para que isso possa acontecer num futuro, tranquilamente poderá ser feito. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar com este convênio, a ampliação do convênio com relação ao hospital, que remonta aí um valor bastante alto. Caso for eleito, candidato Dudão, quais são os investimentos durante os 4 anos de mandatos para a saúde? Bom, a saúde, se vocês não têm essa informação,
mas eu acho que vocês já têm, já devem ter divulgado pelo meio que vocês têm nas mãos. Nós investimos no primeiro ano 14 milhões de reais, no segundo ano 15 milhões de reais. No terceiro e no quarto ano nós estamos atingindo 16 milhões de reais. É bastante dinheiro, é muito dinheiro. Comparando, que eu tenho usado esta comparação, se nós não investíssemos nenhum centavo na saúde e aplicássemos em infraestrutura num bairro, o maior bairro de Curitibanos, que é o bairro Bom Jesus, poderia ter sido pavimentado todas as suas ruas. Então vejam da importância que nós damos para a saúde, que designamos 22% do orçamento do município para o meio de saúde. Evidente que a saúde é dinâmica e ela precisa cada vez mais do apoio do município. Agora, nós temos que separar a saúde básica, a saúde de média e de alta complexidade. Se vocês forem na Constituição Federal, vão ver que a responsabilidade do município é a saúde básica, que a responsabilidade do Estado é a de média complexidade e a do governo federal é a de alta complexidade. E eles não investem 22% do seu orçamento para resolver a saúde do país e, em consequência, do Estado e, em consequência, do município. Isso acaba acarretando o município. Nós temos os nossos limites de gastos de orçamento, pois administrar é saber aonde é mais necessário, é saber aonde nós temos que alocar mais recursos, mas não deixar nenhum setor, nem que seja o esporte, nem que seja qualquer setor ali, tem que ficar todos eles com investimento, pois que nós tomamos esse cuidado. O senhor está falando em investimento, infraestrutura para a saúde e tudo mais. Há pouco, né, está concluído praticamente o novo posto de saúde ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, junto à escola Tereza Lemos Preto, praticamente. E muitas pessoas questionam por que aquele posto ainda não foi inaugurado. O que acontece? O que está faltando? Eu acabei de falar agora há pouco com relação a investimentos na infraestrutura e que falta o material humano, o médico. Isto é uma verdade, é uma realidade. Enquanto o município não estiver com médicos disponíveis e querendo trabalhar na saúde pública, isso vai continuar acontecendo. A obra está pronta, está concluída, é um dinheiro do governo federal, com um aporte financeiro do município, estamos mobiliando, e quando nós conseguirmos resolver, em termos de município, o médico, ele vai ser colocado em funcionamento. Candidato, seguindo aqui, vamos falar agora um pouco sobre educação. Nós sabemos, né, que o nosso município hoje conta com bastantes centros de educação infantil, se não me engano são 11 ou 13, não me falha a memória. E mais um que vai ser construído agora também no loteamento Nova Alvorada. Mas mesmo assim as pessoas ainda estão encontrando dificuldades para as vagas no ICIs. Qual seria a situação para isso? Mais creches, né, popular creches, mais investimentos, o que seria, candidato? A educação é um campo fértil para nós conversarmos e eu gostaria que viesse outras perguntas e mais perguntas sobre a educação, pois que todo mundo sabe que é através de investimentos na educação que nós encontramos a solução para todos os problemas. E é aí que nós podemos conversar bastante, especificamente nas CIs. Vai muito bem, obrigado. Ou seja, a nossa CI não perde para nenhuma CI de nível particular, aonde as crianças que lá estão sendo acolhidas, elas são bem conduzidas, bem instruídas, e foi transformado realmente no nosso governo num centro de educação infantil. É bem verdade que ainda precisamos abrir novas vagas, mas nós estamos rigorosamente dentro do Plano Nacional de vagas com relação a porcentagens oferecidas e a falta ainda de vagas. O investimento que nós temos na construção de CI é uma nova CI no bairro Universitário, que está em construção, no valor de R$1.700.000. Acabamos de licitar quarta-feira agora uma nova CI para o bairro São Luís, que é uma obra que também vai dobrar a capacidade de vagas das crianças daquela localidade. Estamos projetando a ampliação do Norma Bernec com mais 3 salas de aula e também
do São Francisco, ampliando mais 3 salas de aula, o refeitório, bem como também a cozinha. Isso é investimento em educação, isso é investimento na abertura de novas vagas. Faz parte do nosso plano de governo. É bem verdade que nós temos que saber quais são os recursos que nós temos para o ano que vem, para 2018, para 2019, para 2020. Falando ainda em educação, candidato, você acabou de citar que foi feito vários investimentos na educação e sabemos que o país hoje ele passa por uma crise econômica. Caso for eleito, como vai fazer para manter o nível de investimento na educação municipal? Pela Constituição, 25% dos recursos ordinários, bem como também de outras parcelas que vêm do governo federal, devem ser aplicados em educação. Nós vamos seguir rigorosamente a Constituição. Nosso investimento aí passa tranquilamente disso, vai para 26% a 27%. Mas a prioridade está em manter todos esses investimentos. Agora nós já partimos de um outro patamar. Quando eu assumi o município, precisava reformar algumas escolas, ampliar salas de aula, o centro administrativo, que dá todo o respaldo para a educação, bem como também concluir a escola de campo do Santa Cruz do Peri, a reforma que era da escola do ginásio de esportes do Marombas. Nós temos agora, para o próximo ano, 2 únicas reformas, lá no Marombas e bem como também aqui no São José. E aí nós temos condições de investir muito mais na educação com relação à melhoria da qualidade, capacitação permanente e continuada dos professores e continuar com o nível que nós atingimos. Curitibanos hoje é excelência nas ofertas e do que se oferece para a criança dentro da educação municipal, da rede municipal. Candidato, o senhor acabou de falar em investimento em infraestrutura e também na capacitação dos professores. É justamente disso que eu quero questionar o senhor. A gente sabe que só infraestrutura e equipamento moderno não faz educação, né? O que faz educação é um profissional realmente bem qualificado e também bem remunerado. Caso o senhor for eleito, o senhor pretende continuar mantendo o piso dos professores, juntamente com todos os seus direitos, até porque essa é uma questão que, a nível de Estado, ainda tem um atrito entre os profissionais e o Estado. E aqui no município, como vai ficar a situação? Nós já fizemos algumas melhoras, principalmente com relação à CEI, que você me perguntou antes. Os professores da CEIs recebiam uma regência de 10%. Nós fizemos escalonado esse aumento, eles estão recebendo 15% e até agora começam a receber 20%. Isso faz com que eles tenham um ganho efetivo maior. É evidente que é para o professor que está dentro de sala de aula. A melhoria já está acontecendo com a Semana Literária, onde nós qualificamos e trazemos professores de renome nacional, onde eles fazem e trazem as suas experiências e colocam para o professor. Na qualidade do nosso professor, dos novos professores, estou gestionando junto à Universidade Federal para que comecem a fazer cursos específicos de física, de química, de matemática, de biologia, ciências naturais, história natural, nesse sentido, porque nós precisamos, é uma defasagem muito grande que existe aí. Mas isso atinge mais o nível médio, né, não o fundamental, mas o médio. E é importante nós continuarmos para que Curitibano seja um polo onde a Universidade Federal é o ponto fundamental para que nós possamos criar professores nessas áreas. Você pode perguntar nas escolas de nível médio como que está esse setor, essa defasagem que vem sendo criada há anos e anos e anos. Né? Então nós precisamos voltar a ter professores específicos das áreas, aí nós vamos ter uma educação bem mais forte, mais firme, mas os nossos professores deverão fazer aí a sua melhora continuada com o apoio do município. Falando ainda em Universidade Federal, qual seria o projeto do seu governo para incrementar ainda mais no crescimento dessa fase de curitibanos, que é em relação à educação voltada ao ensino superior? Qual seria, então, candidato, seu projeto nessa questão? Olha, não é um projeto do prefeito, é um projeto da comunidade de curitibanos, pois que a universidade sempre foi tratado na união dos esforços de todas as entidades, das lideranças. Foi assim que nós
Esse é o projeto, é unir as pessoas, colocar a defasagem e aí se ir em busca de uma solução. Mas especificamente é o curso de medicina, já a curto prazo, porque isso já está acontecendo. A Universidade Federal abriu as vagas para os profissionais, para o concurso dos profissionais, isso está acontecendo. E que o que eles me colocam é que em 2017 haverá o vestibular para a medicina e em 2018 começará a ter a primeira turma da Faculdade de Medicina. Vocês podem imaginar o ganho efetivo na área da saúde para curitibanos daqui a 10 anos? Então, para mim está claro que todo esse custo que nós temos no transporte do nosso paciente, da pessoa que está doente para Lages, para Blumenau, para Joinville, para Florianópolis, para Curitiba, para Joaçaba, isso vai ser revertido, porque nós teremos profissionais altamente gabaritados que vão prestar serviços, vão dar aula na universidade, mas também vão prestar serviços para o município de Curitibanos. E aquele custo que nós temos do transporte, que neste ano, só neste ano, foi mais de R$500 mil, levando o TFD, levando as pessoas para fora de Curitibanos, bem como também da manutenção de carros, porque nós temos que ter carros em condições de viajar, e eles viajam todo dia, então isso vai ser revertido num futuro próximo. Então, a nível superior, uma coisa de cada vez. Vamos concentrar no curso de medicina, em seguida os cursos específicos, porque eles poderão ser ministrados à noite na universidade, e abre a possibilidade dos nossos próprios professores de nível médio da rede particular ou da rede estadual a se aperfeiçoarem cada vez mais, ou na graduação ou na pós-graduação, ou até com mestrados e até com doutorados. A Universidade Federal já está oferecendo cursos de mestrado, de pós-graduação. Então, isso será uma sequência, e ela caminhará com a orientação do prefeito? Não, ela caminhará com a orientação de todos os professores que aí estão. É claro que nós vamos sempre estar solicitando um direcionamento nessa ou naquela situação lá. E o nosso compromisso em termos de prefeitura, nós estamos cumprindo a íntegra. Candidato Dudão, o curso de medicina aqui em Curitiba já é uma realidade, em 2017 está aí com o pré-vestibular, e a comissão do curso de medicina ele exige alguns padrões dos postos de saúde para o município. Essas exigências estão sendo feitas? A equipe destinada pela Universidade Federal, que está à frente das tratativas por parte da universidade e por parte dos municípios aqui, eles estão nos colocando algumas situações com relação ao número mínimo de ambulatórios, número mínimo de postos de saúde, número mínimo de pessoas a serem atendidas, e isso nós estamos fazendo paulatinamente conforme vêm as exigências. E agora, com a abertura do concurso para os profissionais médicos que vão vir já trabalhar em Curitibanos, e já está nomeada uma médica que inicialmente vai trabalhar junto do SEDUP, ali junto da veterinária, ela também vai passar a ser uma das pessoas integrantes e uma porta-voz da universidade, verificando tudo o que é necessário. Lembro desde o começo que o município de Curitibanos colocou espaço físico também para a abertura do curso. A obra da Escola Rotary, que poderá ser utilizada compartilhada com a universidade, ela está praticamente concluída. Então eu não tenho a menor dúvida que a região está se preparando, e muito bem, para o curso de medicina, e vamos cumprir, porque isso vem a melhorar o nosso trabalho prestado para a comunidade de curitibanos. Vocês imaginem, daqui a 3 anos, 4 anos, quando nós tivermos um profissional, um aluno da Universidade Federal, já prestando algum trabalho em um posto de saúde, num bairro, tendo um médico e mais esse profissional quase pronto para exercer a medicina. Isso será um ganho muito grande. É mais uma daquelas situações que eu coloco para vocês, que vai ocorrer a partir de 4 a 5 anos. Isso não vai levar 10 anos, porque com 5 anos nós já teremos estagiários, bem como também o Hospital de Curitibanos será beneficiado com esses profissionais. Essa defasagem que nós sentimos hoje, num futuro próximo, não vai existir. Falando agora sobre esporte, candidato. Qual a dificuldade que o município encontra de implantar o Bolsa Atleta?
tendo em vista que temos vários atletas que representam o município de Curitibanos, ganham medalhas, também temos atletas com nome nacional já conhecido. Essa bolsa não viria incentivar mais ainda esses atletas? Candidato, aproveitando a pergunta que a Grazi acabou de fazer, eu quero aqui fazer também a pergunta enviada pelo Lion Centenário. Eles questionam o seguinte: como estamos vivendo um ano olímpico e motivados pelas conquistas dos nossos atletas brasileiros, o que o candidato tem planejado para investir nos esportes olímpicos de alto rendimento e em nossos atletas curitibanenses para que nos represente bem e façam com que curitibanos apareçam em destaque estadual, nacional e quem sabe até internacional? Sempre que tem um atleta de ponta, requer investimentos de alto nível. Se ele é um atleta que está já desempenhando e que já está competindo para ser um atleta de uma Olimpíada, não é só o município que terá condições de fazer com que ele chegue lá ou que ele se desenvolva com recursos financeiros do município, que são poucos. O município de Curitibanos tem no seu orçamento 86 milhões. Campos Novos tem 110 milhões no seu orçamento e é uma cidade menor, com bem menos habitantes, 30 mil habitantes, e Curitibanos 40 mil habitantes. Eu falo isso porque administrar é eleger prioridades, é fazer com que a população, que nem você me fez a primeira pergunta, na saúde, nós temos que ter investimento na saúde. Você me falou da educação, nós temos que ter investimento na educação, e isso está acontecendo. Nós não podemos abrir muito o leque. E à medida em que isso vai acontecendo, os atletas vão se desenvolvendo, existe o patrocínio externo das grandes empresas que levam ele até as competições, como houve as Olimpíadas aí. Quantos atletas chegaram a ter medalha no Brasil? Quantos atletas são patrocinados pela Nike, pela Adidas e aí afora? Então, é outro tipo de investimento. Mas é claro que nós temos que cuidar do nosso esporte amador. E aí sim, depois, quando isso acontecer, quando começar a se destacar alguém, é facilitar para que eles possam ter patrocínio de empresas fortes e que deem condições para eles seguir a sua vida. Eu mesmo fui atleta. Eu corria 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros, né? Nunca tive patrocínio. O que acontece? Nós vamos pelo amadorismo, nós vamos pela vontade de vencer e pela vontade de ter um corpo são, de se divertir também no nosso dia a dia. Você falou da Bolsa Atleta. O município não tem condições. Quantas pessoas ganharam medalha o ano passado, o ano retrasado, e quantas pessoas nós teríamos que estar sustentando com os cofres públicos do município? Nós não temos como abrir esse leque. Houve uma proposta de uma lei municipal para que pudesse, mas realmente nós não conseguimos atingir e dar condições para todos os atletas do município. Mas o esporte também é uma saída para a nossa juventude, para a população de Curitibanos, mas nós temos que tratá-lo mais a nível amador, a nível de município. Bom, saindo do esporte, vamos para habitação. Eu tenho certeza absoluta que nas suas andanças na campanha em Curitibanos, algumas pessoas devem ter já lhe questionado essa pergunta que eu vou lhe fazer. No seu último pleito, na sua última campanha, no seu plano de governo, inclusive, tem lá projetado o maior investimento para Curitibanos na área da habitação. Inclusive foi se falado até nas 1.000 casas. Então, tendo em vista isso, dessas 1.000 casas, desse projeto, o que realmente foi feito até agora aqui em Curitibanos, candidato? Bom, primeiro que nós colocamos a meta 1.000. Plano de governo, divulgamos, falamos e incrementamos nesse sentido. Sem sombra de dúvida, o maior investimento na área habitacional está ocorrendo comigo. Acho que não tem nenhuma dúvida com relação a essa administração e aos investimentos na área habitacional, com a infraestrutura, com a aquisição de terreno, com a colocação de toda a infraestrutura necessária, desde a abertura das ruas, da drenagem, da colocação da rede de água junto com a Casan e com o Estado, e agora está sendo concluído a rede elétrica. São 550 casas que serão beneficiadas.
Isso é um investimento, que remonta aí muito mais do que 10 milhões de reais só na área habitacional. Nós construímos 37 casas, não, 27 casas, Minha Casa Minha Vida, que era um projeto que estava sendo feito quando eu entrei, demos continuidade, eram 50 e só 27 se qualificaram. Construímos mais casas rurais, estão sendo construídas mais 33 casas no assentamento novo, que está lá sendo construído. Liberamos a ordem de serviço para mais 27 unidades em Curitibanos. Fizemos a reforma, pequenas reformas, através de um convênio com o Estado de mais 10 unidades. Isso tudo está em andamento. Estamos com mais de 150 casas através da Caixa Econômica no Ministério das Cidades, e será liberado tão logo o Ministério das Cidades repasse o dinheiro para a Caixa Econômica, e aí sim esses beneficiários vão fazer as suas construções. Lá no loteamento, nós temos qualificado 97 famílias que vão fazer a autoconstrução. Está tudo encaminhado, está tudo direcionado. E nós teremos mais investimentos nesta área. Mas nós não paramos por aí. Você sabe que o município de Curitibanos tem muitas residências, muitas casas que ainda não têm escritura do seu terreno. Isso remonta a mais de quantos anos? 10, 15, 20, 30, até pessoas que estão morando num terreno urbano e que não têm essa escritura. Nós já fizemos 400 escrituras. 250 através do Lar Legal. 150 autorização direta do município, lá no bairro Getúlio Vargas. Então só aí já deu 400. 550 unidades, mais 400, mais as casas que estão em construção, nós já passamos de 1.000 ações com relação à habitação do município. E vamos continuar construindo e vamos continuar apoiando aqueles que mais precisam da ação do município com relação à habitação. O nosso projeto habitacional, que houve um investimento inicial da prefeitura de mais de 3 milhões, esses lotes não vão ser dados. Esses lotes vão ser vendidos a essa população. Está fixado em R$8.000 cada lote. 550 lotes, num curto ou um médio prazo, vai entrar nos cofres públicos 4.400.000. Há possibilidade de você fazer novos investimentos para loteamentos. É desta forma que nós estamos agindo no nosso dia a dia e com certeza, dificilmente, nós vamos, outra administração conseguirá ultrapassar esses índices que nós estamos oferecendo à população de Curitibanos. Falando ainda, candidato, sobre habitação, eu tenho uma pergunta aqui do Lions Clube de Curitibanos. Ele faz a seguinte questão: tendo em vista a dificuldade que encontramos nas últimas legislaturas para a construção de casas populares, de que forma o candidato acha que os clubes de serviço poderiam ajudar para que essas casas fossem efetivamente construídas? Olha, eu acho que os clubes de serviço têm um papel bastante importante neste processo. A população mais simples, mais carente, ajudou e está ajudando a construir Curitibanos. E aqueles clubes de serviço, se efetivamente entrarem nessa seara, será uma ferramenta bastante importante para o município, e eles podem fazer campanhas, eles podem fazer festas e direcionar esses dinheiros para as pequenas reformas, para ajudar eles a fazer a regularização fundiária, que é da escritura, que daí esse pessoal pode financiar a sua pequena reforma ou entrar na Minha Casa Minha Vida, na Caixa Econômica. Eles têm que participar do processo. E nós estamos abertos para que eles participem junto conosco de toda essa situação aí. O município de Curitibanos, sempre quando tem um apoio, um auxílio, está aí para trabalhar junto. É assim que eles podem nos utilizar. É claro que o recurso é financeiro. Se eles entrar com dinheiro, nós agradecemos e vamos construir muito mais. Falando ainda em casa popular, candidato Dudão, você frisou ali que foi o maior mandato, né, de todas as outras legislaturas, que foi em construção de casa popular. Então, falando em casa popular, a gente fala no lado social também. E seu mandato, durante esses 4 anos, foi um foco maior para o lado social.
Caso seja eleito, qual o principal foco do seu governo? Bom, a habitação foi um dos fatores que me levou a decidir a sair candidato novamente. Esse é um foco. A educação é uma das situações em que o município tem que investir dinheiro, porque nós sabemos que as soluções do país, do estado e do município estão através da educação. Esse é outro foco. A saúde necessariamente tem que ter investimentos, porque a nossa população não pode ser deixada a Deus dará. Então nós temos que ter aí mais um direcionamento. Mas nós temos outros focos, a agricultura. Vocês são prova disso, que nós estamos introduzindo em Curitibanos uma cultura nova que trará um aumento, um incremento na economia a médio prazo, que fará com que o nosso agricultor tenha aumentado a sua renda. E aumentando a sua renda, ele venha investir em Curitibanos, venha movimentar o comércio e fazer com que alguém ganhe mais no círculo virtuoso da economia, bem como também a área industrial. A área industrial está sendo implantada, ela está sendo aberta, ela vai ser colocada à disposição das indústrias de Curitibanos, fábrica de móveis, as marcenarias, as pequenas fábricas de cabo que estão aí situadas nos bairros, e nós precisamos dar o apoio para esse industrial. Isso é um passo importante que nós demos com recursos do município, bem como também numa parceria com empresários, e compramos 13 alqueires de terra e estamos implantando esta área. Então, eu não poderia me omitir de fazer e de ver esta obra concluída e sendo colocada à disposição dos empresários. É outro foco. Então, a minha cabeça, ela não está direcionada única e exclusivamente para uma área, pois que nós temos que ter uma atenção e dividir igualitariamente em todos os sentidos. E é assim que eu fiz desde o começo e estou dando a volta, e Curitibanos está dando a volta, e nós estamos num patamar diferente de várias cidades com a mesma população, com as mesmas características na nossa região. E Curitibanos está saindo de uma crise, o país está saindo de uma crise, e Curitibanos, ela veio, como diz já falaram, não chegou em Curitibanos em termos de atingir todos os munícipes, bem como também a prefeitura de Curitibanos. Muitas prefeituras não estão tendo dinheiro para pagar o salário. E nós estamos investindo. Nós estamos investindo nessas áreas que eu falei, nós estamos investindo na infraestrutura, na pavimentação, nas parcerias de calçamento. Não tem nenhuma área que ficou para trás. O esporte nós estamos investindo, estamos estudando aí uma grande área esportiva junto do IBAMA, aonde nós conseguimos fazer este convênio e vai ficar por cedência aquela área, e lá será uma área esportiva. Quando se fez aquela pergunta, eu vou deixar mais para frente para colocar, terá um investimento grande do município no setor esportivo, e quem sabe lá no futuro nós teremos atletas que vão treinar nesta área e que poderão competir a nível estadual e nacional. Então é infraestrutura necessária para a nossa população. Bom, nós chegamos ao fim do nosso primeiro bloco com esta sabatina. Nós vamos parando por aqui. No próximo vídeo você vai conferir o segundo e último bloco desta entrevista com o candidato Dudão. Sabatina com os candidatos, apoio Acorde Musical.